Shalom, ou se você preferir, a graça e a paz da parte de Deus Pai, nosso Senhor, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Hoje queremos falar aqui sobre uma frase que as pessoas falam por impulso de ser passado para frente já há muito tempo, onde fala que nós somos a imagem de Deus. Vamos para o texto? Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre toda coisa que rasteje sobre a terra. Versículo 27. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Bom, então pelo que nós vemos aqui no texto, Deus não criou toda a humanidade à imagem e semelhança dele. Deus criou um exemplar à imagem e semelhança dele. Que a partir desse exemplar, aí sim todos seríamos a imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do que aconteceu em Gênesis capítulo 3, versículo 6, onde Adão comeu do fruto do pecado, o fruto da desobediência, todos nós deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus e passamos a ser a imagem e semelhança de Adão. É o que Romanos capítulo 5, versículo 12 fala: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, se eu falar que eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu estou dizendo que Deus é pecador. E Deus não é pecador. O homem é pecador. O homem é pecador, e todo aquele que falar que não tem pecado, já está mentindo, como também a Bíblia fala. Então, como é que nós resolvemos isso, pastor Elton? Vamos para Evangelho escrito por João, capítulo 1 e versículo 12, que diz: mas a todos quanto o receberam, a eles deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, a todos aqueles que creram em seu nome. Então, nós não somos a imagem e semelhança de Deus, mas a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas para que nós sejamos filhos de Deus, nós temos que seguir os mesmos passos de Jesus Cristo. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo, para que o homem volte a ser a imagem e semelhança de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mas não seremos a imagem e semelhança de Deus, seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo como homem. Nas práticas, nas atitudes, nas condutas. E como é que nós somos a semelhança de Jesus Cristo? No Evangelho de João, Evangelho escrito por João também, capítulo 8, o versículo 31. Ele fala: e assim dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulo é seguidor, é seguir as mesmas condutas, seguir os mesmos ensinamentos, seguir os mesmos passos, ter a mesma semelhança dele, passar os mesmos ensinamentos dele. Então, todos nós, por causa do pecado de Adão, nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Nós éramos a imagem e semelhança de Adão. Por isso que Deus falou: sede fecundo, multiplicai-vos. Por intermédio de Adão, toda a humanidade seria a imagem de Deus se ele não pecasse, se ele não desobedecesse. Aí Deus, para consertar tudo isso, enviou o Filho dele, Jesus Cristo. E aí, por intermédio de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, tendo as mesmas qualidades de Jesus Cristo em nós. Então, que todos nós venhamos ser
filhos e filhas de Deus, tendo Jesus Cristo como exemplo do verdadeiro filho puro, sem pecado. Não mais a imagem de Adão, a imagem caída de Adão. Sejamos a imagem de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, ressurreto, puro, imaculado, sem pecado. É por intermédio de Jesus Cristo que nós aprendemos também a nos limpar do pecado. É por intermédio de Jesus Cristo que nós somos limpos e livres do pecado. Pelo sangue precioso dele nós somos purificados, somos lavados e remidos e reconciliados com Deus. Amém? Que todos nós devemos permanecer sendo filhos e filhas de Deus por intermédio de Jesus Cristo, pelas qualidades de Jesus Cristo, pelas características de Jesus Cristo, pelas condutas de Jesus Cristo em nós praticadas. Amém? Glória a Deus. Daria a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Darei também a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Sejam filhos e filhas de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você é filho e filha de Deus. Você é filho e filha de Deus por intermédio de Jesus Cristo, praticando as mesmas condutas de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele foi obediente até a morte de cruz. Ele fez a vontade do Pai e não a vontade dele. É assim que é o filho e filha de Deus. Deus te abençoe. Amém.